A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Eu sou o pastor Emerson e é sempre um prazer ter você conosco aí, ter a sua frequência na nossa classe da Escola Dominical. E nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2021 e nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos nos períodos dos reis de Israel. Então nós estamos aí nesse livro histórico, onde nós já passamos por alguns personagens, falamos bem no comecinho sobre Davi, Salomão, a divisão do reino, tá? E nós passamos 3 lições falando exclusivamente a respeito de Eliseu. E desde a lição anterior, nós estamos falando no ministério de Eliseu, que se inicia aí no final do ministério de Elias. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos numa crescente dentro do livro de 2 Reis. E agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver sobre o ministério deste homem de Deus, chamado Eliseu. Então, é isso que trata a nossa lição de número 7, a lição central, a lição do meio da nossa revista, que ela vai trazer exatamente esse título: O Ministério de Eliseu. E o nosso textuário diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. E a verdade prática vai nos ensinar desta forma: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagre. Basta ter fé e confiar no Senhor, que ele operará maravilhas. Então, nós vamos dar uma pincelada bem rápida a respeito do ministério de Eliseu. Nós vamos falar de 3 milagres que foram realizados através deste homem do Senhor, certo? Nós vamos ver sobre a salvação dos 3 reis, quando o Senhor, através de Eliseu, provê água. Nós vamos falar sobre o azeite da viúva que foi multiplicado, e nós iremos também falar a respeito da morte que havia na panela, sobre os alimentos que ali foram postos. E nós vamos ver que esses 3 milagres, além de sintetizarem ali o ministério de Eliseu, também vai trazer para nós uma visão muito clara e muito prática da vida cristã hoje e como nós podemos compreender o ministério de Eliseu na nossa igreja e na nossa vida. Então vamos lá. Como nós vimos na lição passada, na lição de número 6, Eliseu é o sucessor direto de Elias. Tá? Nós conhecemos a história quando ele pede para Elias, porção dobrada sobre do seu espírito. E isso não está falando, irmão, somente da questão de poder. Tá? Poder é efêmero, mas está falando do caráter, da autoridade, desse relacionamento que Elias tinha com o Senhor Deus. Então, quando Eliseu pede porção dobrada, ele pede não somente o poder de Elias, mas pede a autoridade de Elias, pede a comunhão que Elias tinha com Deus, e também que ele pudesse ser tão usado e tão poderoso na presença do Senhor, como foi este homem chamado Elias. E o Senhor lhe concede, quando ele recebe a sua capa, recebe a capa de Elias. E aí nós vamos começar a ver os milagres que foram realizados ali por Eliseu, tá bom? Então nós vamos começar exatamente nesse ponto. O primeiro milagre é quando Eliseu, ali em 2 Reis 2,14, toca nas águas, certo? E o rio, ele se abre para que o Jordão se abre,
para que Eliseu possa voltar pelo mesmo caminho que ele estava com o seu mestre, com o seu discipulador Elias. O segundo milagre, ele sarou as águas, certo? Ele sarou as águas de Jericó, certo? Segundo Reis 2:23, 2:22 e 23. Terceiro milagre, 42 adolescentes foram despedaçados pela ursa. Por quê? Porque eles estavam zombando, não somente da calva de Eliseu, mas estavam zombando porque Eliseu não foi juntamente com Elias. Então a piada era sobe careca. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. O quarto milagre foi quando ele providenciou água para 3 reis e seu exército. Segundo a Reis, capítulo 3, versículos de 15 a 20. O quinto milagre, previu a vitória desses reis. Segundo a Reis 3:19. Sexto milagre, aumentou o azeite da viúva, certo? Então, da viúva de um dos profetas. Segundo a Reis 4, 6 e 7. Sétimo milagre, profetizou que a sunamita teria um filho. Oitavo milagre, ressuscitou o filho dessa sunamita que havia morrido. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 19 a 35. Nono milagre, tirou a morte da panela. Vai ser um dos que nós vamos estudar. 10º milagre, multiplicou pães. 11º milagre, curou Naamã da lepra. 12º milagre, colocou a lepra de Naamã sobre Geazi, seu auxiliar. 13º milagre, fez flutuar o machado. 14º, cegou os homens do exército sírio. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 18. 15º milagre, devolveu a visão a este exército. Segundo Reis 6, 6 e 7. 16º milagre, profetizou o fim da fome e o cerco do rei da Síria. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. 17º milagre, predisse a morte do capitão do rei. Segundo Reis 7, 2. 18º, profetizou a morte de Ben-Hadad e o reino de Hazoel, certo? Isso aí está em Segundo Reis, capítulo 8, versículos 10 e 13. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já marcou a sua presença? Você que já é nosso aluno? Irmão Emerson, como que eu faço para ser aluno da Escola Bíblica Online? Simples. Clica aqui no botão inscrever, certo? Você vai ser aluno. Você clica no joinha para dizer que você está assistindo. Tem dúvidas? Gostou das aulas? Vai lá, deixa um comentário e nós vamos ter muita alegria em responder você. E o último milagre realizado por Eliseu foi exatamente quando ele, após morto, certo? No meio de uma guerra, de um conflito, joga o cadáver de um soldado da batalha em cima do cadáver de Eliseu. Quando o rapaz, o soldado, o corpo do soldado toca ali no corpo de Eliseu, automaticamente aquele homem ressuscita. Ou seja, a porção dobrada de Elias sobre Eliseu veio tanto no volume de milagres, que Eliseu dobrou o volume de milagres ali de Elias, mas também veio na questão da autoridade dada por Deus a Eliseu, certo? Para que ele continuasse ungindo reis, preparando os sacerdotes. Nós vimos que Elias, ele fazia parte da escola dos profetas também, mas o que vai acontecer? Ele preparou apenas um sucessor, né? Aí o envolvimento de Eliseu com a escola de profetas é muito maior do que a de Elias. Então vamos lá estudar a vida deste homem de Deus chamado Eliseu. Então vamos lá.
O nosso primeiro tópico diz assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O primeiro subtópico vai nos dizer assim: reis bons e reis maus. Qual é a visão do escritor do livro de 1º e 2º Reis a respeito do que seria um bom rei ou o que seria um mau rei em Israel? Está exatamente na forma que esse rei se relacionava com Deus, com a sua palavra e com o templo. Tá? Nós vamos ver que todos os reis do Reino do Norte, certo? Os reis do Reino do Norte, eles foram reis que desagradaram ao Senhor, que são tidos como maus reis. Por quê? Em todo o tempo, o que eles fizeram? Eles se afastaram de Deus, eles se afastaram do templo, eles se afastaram da palavra. Sendo assim, irmãos, eles vão trazer o quê? Eles vão trazer a fama de maus reis, porque desagradaram ao Senhor, não serviram ao Senhor. Lógico que muitos desses reis fizeram coisas boas para o seu reino. Mesmo Acabe, Omri, certo? Eles tiveram bons relacionamentos externos, eles construíram cidades, construíram um exército, eles fizeram coisas sociais, coisas boas. Mas o grande ponto de um bom rei ou de um mau rei é exatamente esse relacionamento com Deus. E quando nós vamos, ali para o texto de 2º Reis, capítulo de número 3, nós vamos encontrar o quê? 2 reis. Na verdade, são 3 reis. O rei de Edom, o rei de Israel, que é Jorão, e o rei de Judá, que é Josafá. Tá? Estes 3, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma aliança. O rei de Judá, Josafá, um homem temente a Deus. O rei Jorão de Israel, um homem da linhagem de Acabe. Quem é Jorão? Jorão é irmão de Acasias. Lembra que nós estudamos na lição retrasada o reinado de Acasias, que foi um péssimo rei? Ou seja, nós estamos falando aí de uma linhagem perversa. Quem era Acasias? Quem era Jorão? Filhos de Acabe com Jezabel, filhos ali de Omri, ou seja, uma descendência extremamente má, desobediente ao Senhor, ou seja, um péssimo rei. E Josafá? Josafá foi um homem que serviu a Deus com sinceridade, reconstruiu o templo, promoveu uma reforma religiosa, ou seja, um bom rei. E o rei de Edom, que o nome dele nem é citado, ele era um rei vassalo ali de Israel. O que era um rei vassalo? Era um rei que foi conquistado pelo rei de Israel, foi um rei que perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade, certo? Pagava tributos da mesma forma que o rei de Moabe, certo? Pagavam tributos ali ao rei de Israel. E nesta mudança de reino, com a morte do rei Acabe, com a morte de Acasias, ele aproveitou para o quê? Para se insurgir contra o reinado de Israel. Então o rei de Moabe se levanta e Jorão, para não ir sozinho à batalha, o que ele vai fazer? Ele vai convidar Josafá, que eles tinham laços sanguíneos, laços de parentesco, para ir junto na batalha. E Josafá, ele aceita ir juntamente com esse homem mau chamado Jorão. Então preste atenção, não adianta você ser um bom homem, um homem de Deus, servo do Senhor, se as suas amizades, se as suas alianças não estão do agrado do Senhor. Fica aí uma bela lição que nós precisamos colocar em prática. As nossas amizades, os nossos relacionamentos, as pessoas que vão conosco ou que nós vamos com elas à batalha, precisam ser pessoas que estão no mesmo nível que nós, mesmo nível espiritual que nós, ou seja, que estejam buscando a mesma coisa, esteja buscando o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então veja bem,
a aliança de Jorão com Josafá era vantajosa para Jorão, porque Jorão batalhava sozinho, batalhava com seus deuses. E Josafá, um homem temente a Deus, servo do Senhor, ele tinha sim um contato e um relacionamento maior com Deus. Mas mesmo assim, mesmo Josafá sendo este homem de Deus, ele vai sofrer por causa das suas alianças. E nós precisamos pontuar isso na nossa classe. As nossas alianças, as nossas amizades vão falar muito do nosso relacionamento com Deus, ok? E quando eles estão no meio aí desta caminhada em pró à batalha, eles vão discutir por que lado vamos, por onde vamos, e Josafá vai dizer assim, olha, vamos dar a volta por Edom, certo? Vamos pegá-lo de surpresa, vamos dar a volta por Edom. Isso vai fazer o quê, irmãos? Vai fazer que eles entrem pelo deserto. E quando eles entram pelo deserto, eles entram por um lugar seco, não havia água. Eles saem para a batalha. Saem os 3 exércitos, veja bem, os 3 exércitos, com homens, com gado, certo? Preparados para a batalha, mas eles não têm os meios para chegarem lá, ok? Então eles querem ir à batalha, eles vão à batalha, mas eles não têm nem a ordem do Senhor para ir à batalha, e eles também não têm provisão para a batalha. E no meio do caminho, passado alguns dias de caminhada, eles vão ver que já não existe mais água. Quando não existe mais água, o que eles vão fazer? Eles vão se desesperar. Naquele momento, creio eu, a Bíblia não deixa claro, mas que Jorão começa a consultar os seus profetas, certo? Os mesmos que acompanharam seu pai, sua mãe, Acasias, né? Mas eles não tinham solução. Então Josafá vai fazer a seguinte pergunta: ainda existe um homem de Deus por aqui? Olha que ele frisa, um homem de Deus por aqui, pelo qual nós possamos consultar ao Senhor? É o nosso texto áureo. E o que vai ser dito para ele? Sim, existe um. Quem é ele? Ele é Eliseu, aquele que deitava água, ou seja, o servo do profeta Elias. Eu tenho certeza que nem Jorão, nem o rei de Edom quiseram falar com Eliseu, porque sabia que Eliseu era tão duro na observância da palavra do Senhor quanto era o profeta Elias. Tá? Então nós precisamos compreender, irmãos, que esses homens, eles não somente tinham os seus profetas, mas eles reconheciam os homens de Deus e fugiam dos homens que verdadeiramente serviam a Deus. E Josafá manda chamar Eliseu, certo? Manda chamar Eliseu. Nesta vinda de Eliseu, Eliseu olha bem nos olhos de Jorão e diz, olha, se fosse você que tivesse mandado me chamar, eu não vinha. Eu vim por causa de Josafá, não por causa de você. Ou seja, deixa bem claro que os milagres, muitas vezes na vida do ímpio, é por causa das nossas orações, é por causa da nossa intercessão, é porque nós estamos clamando pela nação, pelos governantes, certo? Clamando pelos que estão em posição de autoridade, clamando pelo filho desviado, clamando pela família problemática. Então, irmãos, Eliseu deixa bem clara que a resposta de Deus é dada somente ao servo de Deus, certo? Deus não... E nós temos hoje inundado nas nossas igrejas muitas pessoas que vêm aos nossos cultos, vêm aos nossos congressos, aos nossos trabalhos, para quê? Atrás de milagre, atrás de resposta. Recebe a resposta, vira as costas e some. Tá? Eliseu deixa claro, a resposta veio por causa de Josafá. E a resposta é esta: cava poço, muitos poços. Por quê? Não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter nada, mas virão águas que vão inundar a terra, certo? Vão inundar a terra. Então a ideia é que eles se preparassem para esta resposta de Deus.
Então é outro ponto que nós precisamos colocar para os nossos alunos. Toda obra de Deus é condicional, toda resposta de Deus, ela é condicional ao nível da minha e da sua preparação. Quantos mais poços eles cavaram, quantos mais poços você cavar, será maior a resposta de Deus sobre a sua vida. Tá? Então, eles cavaram os poços. E o Senhor vai fazer um outro milagre. Qual milagre? Deus vai entregar nas mãos de Josafá os seus inimigos, ok? Deus vai entregar nas mãos de Josafá os seus inimigos. Como assim? Eles estavam todos indo para a batalha. Quando veio a resposta de Deus, que eram as águas, né? As águas vieram de tal maneira, e as águas vieram com um tom avermelhado. Quando elas passaram pelo arraial dos moabitas, eles pensaram, não, e eles se mataram entre si. Eles lutaram entre si, se mataram entre si, para nós não tem mais problema. Ou seja, Deus estava enfraquecendo o espírito deles. Para eles já estavam vencidos, eles já não tinham mais o que fazer, estavam voltando. E é nesse ponto que o exército de Israel, o exército de Judá, o exército de Edom, vem sobre os seus inimigos e derrotam os seus inimigos. Então, 2 milagres aconteceram aqui. Primeiro, a resposta. Qual resposta? A água. Segundo milagre que aconteceu aqui foi a provisão de Deus ao amolecer o ânimo daqueles homens. Eles acharam que Israel já estava, que Judá já estava, que Edom já estava derrotado. Mas o Senhor estava usando de um artifício para que o seu povo pudesse vencer. E Deus entrega na mão de Josafá mais esta batalha. O nosso segundo tópico da lição de número 7 diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Texto muito conhecido, muito batido por nós pregadores. Eu duvido, você como pregador, você como ensinador, se você já não usou esse texto inúmeras vezes. Tá? Mas o que nós vamos compreender aqui nesse texto? Primeiro, a questão das viúvas. Tá? A viúva em Israel era uma situação extremamente deplorável. Por quê? Porque quando a mulher ela ficava viúva, ela perdia tudo. Quando eu falo tudo, eu estou falando de tudo. Ela perdia os seus direitos econômicos, seu direito social, seu direito de proteção. Ou seja, a viúva em Israel era alguém que estava em situação de risco, como nós falamos hoje, certo? Estava aí beirando passar fome. Por quê? Porque essa mulher, quando ela se tornava viúva, ela automaticamente ela herdava de seu marido todas as suas dívidas e ela precisava pagar as suas dívidas. Ela também poderia perder os filhos. Por quê? Porque se não houvesse dinheiro, condições de sanar a sua dívida, o que ela precisaria fazer? Ela precisaria vender os seus filhos como escravo. E isso daí, como eu já disse, era algo corrente, não só em Israel, mas em toda a sua vizinhança. Mas, veja bem, irmãos, como que Deus trabalha? Deus, ele tem o prazer de cuidar do órfão e da viúva, daquele que está totalmente abandonado. Nós vamos ver que ali em Êxodo, capítulo 22, versículos 21 e 24, o Senhor vai deixar registrado na sua palavra a nossa obrigação e o dever de cuidar das viúvas. Tá? Também nós vamos ver lá no livro de Atos que começou uma discussão. Por quê? Porque as viúvas dos gregos estavam sendo o quê? Estavam sendo desprezadas. Então Deus, em Israel, ele vai enviar, vai colocar uma ordem de cuidar do órfão, da viúva, do desamparado. E na igreja vai instituir os diáconos, que vai fazer a obra social da igreja, tratando e cuidando daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Tá? Então nós vamos ver aí. E algo muito interessante de nós compreendermos também, vai estar lá no livro de Números, capítulo de número 27,
quando a Bíblia vai falar das filhas de Zelofeade. Zelofeade era um descendente de Israel, um israelita, que ao morrer não teve filhos. E o que aconteceu? As suas filhas perderiam a herança. Então o Senhor, ouvindo o clamor destas mulheres através de Moisés, vai conceder às mulheres também o direito de ter a sua herança. Então, Deus ele vai cuidando, Deus tem uma forma toda própria de cuidar. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, mas Ele sempre quer saber o que nós temos em casa. Tá? O milagre na vida desta mulher e outros milagres que nós temos, nós gostamos muito de falar de Bartimeu. Tá? A pergunta de Jesus e a pergunta de Eliseu são consoantes, certo? A pergunta de Eliseu é: o que você tem em casa? A pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? Ou seja, é algo que sai de dentro de si, no caso do Bartimeu, de dentro da casa, na questão da viúva, tá? Por quê? Porque o Senhor quer usar o que nós temos. O Senhor não irá mandar para a viúva, não irá mandar para Bartimeu uma resposta pronta. Ele quer o quê? Que saia do coração, que saia do que está dentro de casa. O Senhor sempre vai ter uma reserva o Senhor sempre vai ter uma reserva. Ele vai olhar para o que temos. O Senhor nunca vai pedir para nós algo que nós não podemos fazer. Lembra da viúva de Sarepta lá, no caso de Elias? O que aquela viúva tinha? Ela tinha um punhado de farinha. Era o que ela tinha. E foi o que o Senhor usou para sustentar a ela, seu filho e a Elias por 3 anos e pouco. Então, irmãos, o Senhor sempre vai usar o que nós temos, tá? A sua fé, o seu ministério. Nós não precisamos nos preocupar se o nosso ministério é grande ou pequeno. Nós precisamos nos preocupar em colocar o nosso ministério nas mãos do Senhor, que o Senhor dará o crescimento. Então, esta mulher declara: eu tenho uma botija de azeite, é tudo que eu tenho. Então, Eliseu vai falar para ela assim: então vai, fala nas vizinhas, bom relacionamento, certo? Um bom testemunho na vizinhança, e vai lá e pede vasilhas, e não poucas. E você vai pegar esse vaso de azeite que você tem, essa botija de azeite, e você vai começar a despejar, e as vasilhas vão se enchendo, e você vai colocando de canto, e vai se enchendo até que se acabe as vasilhas. Só que o que eu acho mais lindo de tudo isso, que o problema desta mulher era um problema familiar. Era um problema dela, pessoal dela, com seus filhos. Então o Senhor vai dizer assim: se o problema é familiar, a resolução do problema também é familiar. Vamos fazer o seguinte: peguem, juntem tudo que vocês têm e tranque a porta. Tá? Tranque a porta. Por quê? Porque o Senhor tem prazer em realizar milagres dentro da família, operar dentro da família. Irmãos, eu já tive o prazer de falar algumas vezes em seminários de família, palestras para casais. E eu gosto muito de usar esse texto. Por quê? Porque não era para a porta estar aberta, não era para a janela estar aberta, não era para os vizinhos ajudarem. Era para a família estar junto, trabalhar junto, operar junto. Para quê? Para que o milagre realizasse. Nós sempre comentamos aqui, eu e minha esposa, ela sempre fala disso, que pode estar tudo virando de ponta cabeça no mundo. Problemas de família, problemas de doença, problemas de todas as ordens. Mas se dentro de casa nós tivermos paz, nós tivermos harmonia dentro de casa, nós conseguimos resolver tudo. Então a primeira coisa que nós vamos olhar nesse milagre é um milagre realizado em família. Um milagre realizado por uma obediência na família. O marido desta mulher, que era um dos servos dos profetas, possivelmente fazia parte da escola dos profetas. O que nós vamos compreender deste homem? Que este homem ensinou bem a sua família. Os seus filhos foram ensinados a não murmurar, a não questionar, a obedecer a palavra de Deus. Sabe, irmãos, por que muitos pastores, os seus filhos não estão seguindo o ministério? É porque os seus pais
eles não estão ensinando os seus filhos a amar o ministério. Não falar, porque, irmãos, o ministério tem problema, a igreja tem problema. Igreja é formada de gente. Quer acabar com os problemas da igreja? Tira as pessoas de dentro. Pronto, acaba todos os problemas. Incluindo, tira você e tira eu, que acabam os problemas. Por quê? A igreja, como ela é constituída de pessoas, ela tem os seus problemas. E todas as vezes que nós trazemos os nossos problemas para dentro de casa, sabe o que acontece? Os nossos filhos não têm estrutura. Eles acabam se abalando. E eu sou bem sincero em dizer, aqui em casa nós fazemos assim. Os problemas ministeriais, as lutas que nós passamos, os nossos filhos não sabem. Credo, irmão Emerson, não confia nos filhos? Sim, eu confio plenamente nos meus filhos. Mas eles não têm estrutura para suportar. Tem horas que nem nós temos. Então, este homem, esta mulher ensinaram os seus filhos a amar a Deus, obedecer a liderança e respeitar dentro de casa. E o que aconteceu? Um milagre, que não somente pagou as dívidas, mas fez com que essa mulher pudesse viver bem o restante da sua história. E o terceiro e último tópico vai falar sobre a morte que vinha na panela. Tá? Veja bem, o primeiro subtópico fala sobre a escola de profetas. O que era a escola de profetas? Um jeito bem simples de você entender, certo? E também quando vierem falar contra, você vai poder explicar. O que era a escola de profeta? Foi o primeiro seminário teológico que existiu. Tá? Isso começou lá com Samuel, lá pelo capítulo 10, nós vamos ver que começou um ajuntamento de homens de Deus, pessoas para serem treinadas e capacitadas pelos profetas. Então, o que é a escola dos profetas? É um lugar de preparação para homens de Deus, para suas famílias servirem ao ministério. Pelo que nós compreendemos, o que era ensinado ali? Primeiro, uma obediência e servidão ao Senhor. Também, quando nós olhamos para Elias e Eliseu, que eles faziam parte também dessa escola de profetas, né? Elias teve papel fundamental nelas. O que nós vamos ver? Que nessa escola de profetas se ensinava as Sagradas Letras, a Torá, né? Que eram os livros escritos por Moisés, tá? Se ensinava também o quê? A vivência, andando com o seu mentor. Nós já falamos disso na lição de número 6, né? Elias sendo mentor de Eliseu. Então, e homens de Deus iam sendo treinados e capacitados para quê? Para servir ao Senhor com poder, com grande glória, mas também com sabedoria, conhecendo a palavra, né? O apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos crescer o quê? Na graça e no conhecimento. Precisa crescer igual, certo? Precisa haver um crescimento simbiótico da graça, certo? O poder de Deus, os milagres de Deus, mas também o conhecimento. Para quê? Para que um venha, certo? Ajudar o outro a ter um pleno ministério. E nessa escola de profeta, pelo que se entende, era o que eles faziam. Eles estudavam, oravam, certo? Se preparavam, desenvolviam seus talentos naturais e também os dons que foram oferecidos pelo Senhor. Tá? E essa escola de profetas, né, nós vamos ver que havia 3 que eram mais notórias, a de Betel, a de Gilgal e de Jericó, certo? Mas haviam possivelmente outras que abrigavam homens de Deus. E ela estava crescendo, com a liderança de Eliseu, elas estavam crescendo. Então nós vamos ver que o profeta Eliseu vai fazer 3 milagres na escola de profetas. Primeiro, o machado que flutua. A escola estava pequena, certo? Aonde eles paravam estava pouco espaço. Então, resolveram ampliar. Um dos filhos dos profetas pega um machado emprestado. Aqui em casa é proibido de pegar coisa emprestada, porque sempre estraga, sempre dá problema. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele pegou um machado emprestado, ele está lá, cortando madeira. De repente,
o machado ele escapa do cabo. E o que ele faz? Ele cai na água. E, irmãos, hoje quase não se usa mais, mas não é tão barato um machado, uma ferramenta. Tá? Agora, imagine lá atrás, que quase não existia. Tá? Então, era algo caro, algo extremamente caro. E o que Eliseu vai fazer? Joga um pedaço de pau na água e o machado flutua. Primeiro milagre. Segundo milagre, ele vai tirar o veneno da panela. Terceiro milagre, ele vai fazer o quê? A multiplicação dos pães para saciar os discípulos. Ou seja, preste atenção, a ideia de ensino bíblico, de escola dominical, escola teológica, seminário, é algo bíblico, irmãos, é algo bíblico. Os homens e mulheres de Deus precisam ter revelação de Deus? Sim, certo? Quantas vezes, ontem eu não iria pregar na igreja que eu cuido, certo? Eu estava cuidando da porta, eu não iria pregar. Mas de repente o irmão me chamou para cantar o hino da harpa, e quando eu estava cantando o hino 531, o Senhor falou para mim, prega. E eu preguei. E o Senhor abençoou poderosamente. Eu não tinha esboço, não tinha mensagem preparada, não tinha nada. O Senhor deu a mensagem na hora. Mas para mim preparar essa aula, para mim ministrar as aulas de domingo, culto de terça-feira, eu sempre tenho material preparado, eu estudo, eu me preparo para levar aos meus alunos e também à igreja do Senhor um material bíblico confiável. Então nós precisamos, irmãos, compreender que a escola de profetas era um lugar para preparação de homens de Deus, certo? Eu tenho certeza que isso foi Deus que colocou no coração de Samuel e outros homens, e isso foi fazendo o quê? Que homens fossem preparados para servir a Deus e também servir aos homens. Né? Mas neste afã desse crescimento, e também havia uma seca muito grande na região, um dos servos dos profetas vai fazer o quê? Ele vai buscar, certo? Ele vai procurar ervas para tratar do povo. Ele vai fazer uma grande sopa. Tá? Só que ele com certeza não conhecia a botânica da região, talvez não fosse dali, e vai pegar uma erva perigosa que poderia levá-los à morte. Tá? E o que Eliseu vai fazer? A hora que um grita, Senhor, a morte na panela. Eliseu pega a farinha e joga joga a farinha naquela sopa. Tá? Ou seja, ele vai tirar a morte da panela jogando farinha. Ou seja fazendo flutuar o machado, seja multiplicando farinha, seja multiplicando pão. Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus discípulos. Deus está cuidando dos seus profetas. O Senhor está cuidando dos seus filhos. E este cuidado nós já vimos na vida de Elias, nós vimos na vida de Eliseu, nós vamos ver na vida de Isaías, Jeremias, nós vamos ver no ministério de Jesus, dos apóstolos, de Paulo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor chamou a mim, chamou a você como homens capacitados e capacitadores para o crescimento do reino. E o que é esta erva amarga? Esta erva amarga, hoje, nós podemos pensar elas como sendo essas doutrinas que estão aparecendo na igreja, que parece algo sadio, parece algo agradável, mas na verdade são heresias. Certo? Este moço que trouxe essa erva envenenada, tá? Pode ser tido como um desses nossos obreiros incautos, imaturos, nécios, tá? Novos na fé, que ainda não consegue discernir o que se pode comer e o que não pode, o que pode servir e o que não pode para o povo de Deus. E hoje, o que nós estamos vendo? Uma grande salada dentro das igrejas, onde nós estamos servindo um pouco de tudo. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos e compreendermos que esta farinha, ela representa Cristo, o grão de trigo que caiu no chão e morreu para trazer vida, pão da vida, a graça de Deus manifestada sobre nós. Então,
a lição de hoje, certo? A revista de hoje, ela vai trazer 3 milagres de Eliseu, certo? Mas esses 3 milagres vão apontar para uma vida de seriedade e dedicação à presença do Senhor, tá? Então, se esse vídeo foi bênção para você, para a sua vida, deixe o seu like, se inscreva em nome de Jesus.